Mateus capítulo 2. Amém. Todos encontraram? Mateus capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Eu lerei no nome do Senhor Jesus Cristo, que nos diz assim, Mateus capítulo 2, versículo 1 em diante. Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus soberano, Deus eterno, Deus forte, poderoso, Deus criador dos céus e da terra, nós nos encontramos, meu Deus, aqui presente diante do Senhor nosso Deus para adorar, exaltar e glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui, ó Senhor, pedimos do Senhor nosso Deus o direcionamento do Teu Espírito Santo, que o Senhor, meu Deus, fala conosco por meio da Tua palavra, Pai Celestial, e que o Senhor, meu Deus, venha manifestando o Teu poder, operando as maravilhas e as grandezas do Senhor nosso Deus, no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, ó Senhor dos exércitos, e que o Senhor, meu Deus, usa-me, ó Pai, segundo a Tua vontade, para a glória e o louvor do Teu nome. Amém. Reunidos na presença do Senhor Jesus. Porque na presença do Senhor, a palavra de Deus diz que há fartura de alegria. E se estamos aqui esta noite, é porque nós cremos que o Senhor, Ele opera ainda, não somente operou no passado, mas como ainda opera hoje, Ele continua operando em nossas vidas. Porque isso é fato. Porque nós temos visto e ouvido aquilo que Deus tem feito no meio da sua igreja, aquilo que Deus tem operado no meio do seu povo. Porque aonde o Senhor está presente, aonde o Senhor se faz presente, é impossível que o nome do Senhor não venha a ser glorificado e as maravilhas do Senhor não venham a ser manifestas no meio do seu povo. Nós sabemos isso biblicamente, que todas as vezes que Jesus estava em um lugar, ali Ele curava enfermos, ali Ele ressuscitava mortos, ali Ele operava sinais, maravilhas e prodígios. E isso não mudou, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Isso é fato, porque a própria palavra de Deus que nos diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele se faz presente. E aqui o Senhor se faz presente. O que nós precisamos é crer, o que nós precisamos é confiar que o Senhor, Ele vai conceder aquilo que vocês veio receber esta noite. Porque isso se chama fé, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Ou seja, nós viemos crendo que iremos receber do Senhor, mesmo não vendo os sinais, mas o Senhor está operando no meio do seu povo. E igreja, é tão bom estar servindo ao Senhor. Porque o que Deus tem feito em nossas vidas são coisas surpreendentes. É verdade. São coisas maravilhosas que nenhum homem pode fazer. Que não está no nosso alcance. Porque o próprio Senhor diz na sua palavra: sem mim nada podereis fazer. É verdade. Mas posso tudo naquele que me fortalece. Amém. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós buscamos a Deus, que nós se humilhamos perante a presença do Senhor, nós alcançamos aquilo que nós almejamos. Amém. Porque é o Senhor que nos diz, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. A Bíblia diz que ela não tem mudança e nem sombra de variação. Então, o que cabe a nós é crer e confiar que o Senhor, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele tem nos prometido. E isso foi algo que o profeta messiânico Isaías,
antes mesmo de Cristo nascer, já profetizou, né? Isaías capítulo 7, acerca do nascimento de Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Ou seja, quando nós entregamos aos mãos do Senhor as nossas vidas, quando nós confiamos no Senhor, automaticamente Ele leva sobre si. Ele leva as nossas doenças, leva os nossos problemas, Ele acalma a tempestade. Isso é algo tão maravilhoso que os próprios discípulos, quando estavam juntamente com o Senhor naquele barco, e eles passando pelaquela tempestade, aquele mar, né, alto, e eles foram até onde recorrer a quem? A Jesus. E quando eles clamam ao Senhor, eles recorrem até Jesus Cristo. O Senhor repreende ali aquelas tempestades, Ele repreende o mar, e eles se maravilham com aquilo. Que homem é este, que até os ventos e os mares lhe obedecem? É esse mesmo Deus pelo qual nós estamos esta noite, buscando e clamando ao Senhor Jesus, para que nós possamos dizer: que homem é este que operou aquilo que nós estamos necessitando? Essas maravilhas, essas curas que Deus tem operado no meio do seu povo. Isso é maravilhoso. Podemos testemunhar, testificar daquilo que Deus Ele é em nossas vidas e aquilo que Deus Ele tem feito em nosso meio. E é disso que a palavra do Senhor ela vai nos falar, acerca do nascimento de Jesus, acerca do Salvador, o Rei dos Judeus, o Rei dos Exércitos, o general de guerra, onde a Bíblia diz que ele não perde uma batalha. E, igreja, a palavra de Deus, de fato, ela é fiel. Nós que somos infiéis. E o Senhor, Ele diz que, mesmo assim, Ele cumpre a sua palavra. Não porque nós mereçamos ou por causa de nós, mas porque Ele é fiel à sua palavra. Jeremias capítulo 23, versículo 29. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: Jeremias capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a rocha em pedaços? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que rouba as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usa suas línguas e dizem, Ele diz. Irmãos, aqui é a palavra de Deus, o Senhor falando por meio do profeta Jeremias, algo que nós precisamos também entender e compreender, que a palavra do Senhor, ela é como um fogo, e um fogo que Ele quer nos incendiar, não um fogo que nos consuma, o mesmo fogo pelo qual pegou naquela sarça, que não a consumiu. Assim o Senhor quer que nós possamos ser cheios do fogo do Espírito Santo, para que nós possamos pregar esta palavra com ousadia, não com temor, não com medo, mas com ousadia do Espírito Santo de Deus. E quando nós somos cheios desse fogo e pregamos esta palavra, o Senhor, Ele opera os milagres, Ele opera as maravilhas, os prodígios no meio daqueles que estão necessitando, aqueles que estão buscando ao Senhor. Ok? Irmãos, ainda a palavra do Senhor, ela diz que ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Não há um coração duro que o Senhor Ele não venha a quebrantar por meio da palavra. Porque a palavra de Deus, ela nos diz em João capítulo 8, versículo 2: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente a palavra de Deus, ela pode nos libertar, porque ela contém a verdade, ela contém os caminhos da salvação. O próprio Senhor diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão a mim. E quando o Senhor Ele diz por meio do profeta Jeremias acerca da sua palavra, que ela esmiuça a penha,
é algo que nós precisamos entender, que o nosso papel, o nosso dever é de levar a mensagem, de pregar o Evangelho. E o papel de aquebrantar o coração do irmão, ou o coração daqueles que ainda não servem ao Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que convence o pecador do seu erro, do seu pecado. E isso, irmãos, é fato. É algo que nós não somente lemos dentro da palavra de Deus, mas é algo que nós vivenciamos a cada dia. Quem evangeliza aí, quem evangeliza sabe disso. Diácono sempre tem testemunhado, hoje ele já testemunhou. Deu vários testemunhos acerca disso, acerca da pregação, do Evangelho. E como o apóstolo Paulo diz: ai de mim, porque o Senhor concedeu isso para mim e para cada um de vocês. Isso não é função apenas do sacerdote, do pastor, mas sim de todos aqueles que receberam o chamado de Deus, para que assim pudesse levar a palavra de Deus, para que assim cumprisse o ID do Senhor. E esta semana retrasada, ali em Olho d'Água das Cunhães, nós visitamos uma irmã que já serve ao Senhor, que é a nossa igreja ali em Olho d'Água. O nome dela é a irmã Maria de Fátima. E a gente sempre tem visitado ela, e o esposo ainda não serviu ao Senhor. E ele estava passando por alguns problemas, e esses problemas têm incomodado ele bastante. Depressão. E a gente sempre pregando esta palavra, porque nós cremos que Jesus, ele ainda opera no meio da sua igreja, porque nós temos vivenciado isso. Se nós formos analisar, todos nós que estamos aqui fomos um milagre de Deus. Cada um que está aqui, Deus ele tem operado um milagre em sua vida. Deus ele tem efetuado seus prodígios. E ele sempre dizia, o nome dele é José: eu não me vejo crente. Ele contava as histórias dele, de muitos anos, muito tempo, que já visitou, mas ele não se via crente, porque ele nasceu católico e os pais também seguiram da mesma forma. Mas às vezes nós esquecemos que a palavra de Deus é fiel. Aleluia. E que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós levamos, nós semeamos a palavra, se nós pregamos o Evangelho, uma hora nós iremos colher aquele fruto. Aleluia. E assim acontece, igreja. Aleluia. Semana retrasada nós estivemos lá na casa dele novamente, e ele disse: irmão, tem algo que está me incomodando, me perturbando muito, e eu não sei o que fazer. E eu deixei ele falar, porque a palavra de Deus, ela diz que é para nós estarmos atentos mais a ouvir do que a falar, porque em muitas palavras há transgressão. Então nós precisamos primeiro ouvir a situação, para depois nós entrar com a solução, que a solução nós sabemos que é Cristo, é Jesus. Eu poderia até indicar algum farmacêutico, algum médico especialista nessa área, porque existe, mas o maior médico dos médicos é o Senhor. Isso é comprovado, isso é bíblico. E quando nós começamos, estava juntamente ali com o irmão Paulo. Primeiramente o Senhor já tinha chegado quando nós chegamos, e pregando a palavra de Deus para ele, passamos a receita certinha. Parecia até que eu já tinha feito doutorado, porque a receita foi tão certa que no mesmo momento ele aceitou aquela receita e aceitou o Senhor. Aleluia! Ou seja, igreja, aonde o Senhor está, tem que acontecer algo surpreendente, tem que acontecer algo maravilhoso, porque é a palavra de Deus, não é palavras minhas nem sua, é a do Senhor. E para a glória de Deus, ali ele aceitou o Senhor Jesus. O Senhor tem feito obras ali em sua vida, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E é isso, como diz a palavra do Senhor, ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Não existe um coração que possa ser duro o suficiente, que não possa permitir que a palavra de Deus não adentre em seu coração. Nós precisamos entender isso, porque é algo que o Senhor quer que nós
colocamos em prática a cada dia mais, que nós venhamos deixar que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, porque muitas das vezes há uma resistência dentro de nós, aonde o Senhor está falando que nós necessitamos, e a resistência entre a nossa própria vontade em rejeitar a voz do Senhor. Aleluia. E nós precisamos saber discernir quando o Senhor nos fala conosco, quando o Senhor está nos chamando e quando aquilo de fato é apenas um desejo carnal. E o Senhor, Ele tem chamado cada um de vocês. Aleluia. O Senhor tem chamado cada um de nós, para que nós não venhamos resistir à sua voz, resistir ao seu chamado, mas para que nós venhamos servir, para que nós possamos levar a sua palavra, porque essa é a função que Deus tem para cada um de nós. Essa é a vontade de Deus para cada um daqueles que Ele chamou. E isso, igreja, nós sempre vemos algo que o Senhor, Ele nos dá orientações, e nós precisamos buscar a cada dia mais. A palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo-ei enquanto Ele está perto. Esse é o tempo de buscarmos a Deus. Esse é o tempo de invocarmos ao nome do Senhor. Porque, irmãos, se nós estamos aqui, não foi somente porque é um culto trimestral, foi porque o Senhor conduziu a cada um de nós a estarmos aqui adorando e glorificando ao nome do Senhor. E é o que o Senhor quer que nós entendamos. E para que nós possamos entender isso, nós precisamos ouvir os sábios conselhos do rei Salomão, que ele nos fala em Provérbios, capítulo 2, versículo 1. Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e aplique o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares tua voz por entendimento, e se buscares como a prata e a procurares como a tesouro escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Por que, igreja? Porque o Senhor nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós queremos ter essa sabedoria de Deus, se nós queremos adquirir essa sabedoria do Senhor, nós precisamos ter o temor do Senhor. E é o que muitas das vezes falta em nós, o temor a Deus, principalmente em dar ouvido à voz de Deus e principalmente em guardar os seus mandamentos. Quer ver uma coisa? Qual é o dia do Senhor? Sábado. Qual o dia que tem mais gente na igreja, nos cultos? Domingo. É domingo. Pode observar, é domingo. Olha a quantidade de gente hoje no culto. No sábado tem poucas. Ou seja, nós precisamos entender e dar ouvido à voz do Senhor. Nós precisamos de fato ouvir essas palavras e receber, guardar em nossos corações, para que assim nós possamos ser sábios perante o Senhor. E é isso que Deus quer que nós façamos, que nós venhamos guardar os mandamentos de Deus, não os mandamentos de homem. Eu não estou dizendo que nós não devemos se congregar no sábado, que nós não devemos se reunir no domingo, mas todos os dias. Porque o culto a Deus, irmãos, nós não temos que tratar, porque a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que nós devemos congregar todos os dias. Amém. O próprio salmista Davi diz isso. Amém. Que nós devemos estar todos os dias na casa do Senhor. E isso, igreja, nós precisamos entender que nós não devemos tratar o culto a Deus como apenas uma tradição, porque o culto ao Senhor não é tradição, é adoração ao Senhor. É isso que o Senhor disse para o seu povo, e ainda o Senhor ele tem nos dito hoje. Êxodo capítulo 5, versículo 1.
A palavra de Deus ela vai dizer que depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Quando o Senhor chamou Arão e Moisés para que fosse até Faraó, para que Faraó libertasse o seu povo, para que assim eles fossem livres ali daquela escravidão, como o Senhor disse que assim ele os livrou, com os seus braços estendidos, com as suas mãos fortes, para que assim ele pudesse celebrar a Deus ali no deserto. E quando nós analisamos esta palavra celebrar, ela vai nos dar biblicamente um estado ligado de adoração e louvor a Deus. Amém. E é isso que o Senhor quer que nós façamos, um culto a Deus de adoração, de louvor, e não tratarmos o culto ao Senhor como algo que seja ritual, por conta de eu estar todos os dias na casa do Senhor, porque o culto ao Senhor não é um ritual, mas sim adoração. É isso que Deus quer de nós, e nós estamos aqui para adorar a Deus, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Porque nós glorificamos a Deus, porque o Senhor também nos libertou, assim também o Senhor nos livrou. E é isso que nós precisamos compreender, porque o culto ao Senhor é algo tão sublime, tão importante, que o Senhor deixou para que também nós dessemos continuidade à adoração a Ele. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Voltando para Mateus capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor ainda nos dizendo: ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Eu até conversei com o irmão João Vitor ontem, dizendo que eu queria dirigir, eu achava, né? Mas o Senhor tinha outros planos. Amém. Né? E fui escolhido por sorteio, não é escolhido assim, mas por sorteio, orado. Amém. E ali saiu o meu nome. E quando eu cheguei em casa, eu pedi ao Senhor esta palavra, e o Senhor me deu. Aqui em Mateus, onde foi lido desde o início, capítulo 2, versículo 1 até o 2. E duas lições, quando eu estava lendo, o Senhor me deu. E assim também para cada um de nós. A primeira, nós observamos que a Bíblia diz que esses homens sábios, os magos, eles vieram do Oriente até Jerusalém. Aleluia. O primeiro ensino que o Senhor nos traz acerca disso é que não importa a distância para que nós venhamos adorar o Senhor. É verdade. Às vezes nós botamos muita dificuldade por conta da distância. Nós botamos muita dificuldade por conta de alguma situação e um problema que estamos passando ou está acontecendo, para que assim possamos ir adorar ao Senhor. E quando nós colocamos isso como um impedimento, uma barreira, nós não recebemos ao Senhor aquilo que nós estamos necessitando, aquilo que tanto nós estamos buscando a Ele, porque colocamos diante de Deus um empecilho, um impedimento, algo que pode nos separar do Senhor, que é, muitas das vezes, que nós usamos desculpas. E se nós formos analisar, não existe desculpas para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. Sabe por quê? Porque desde o princípio eu tenho dito que aonde o Senhor ele se faz presente, ali ele opera o milagre. Aonde o Senhor ele se faz presente, tem que algo acontecer. Aleluia. E isso nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar mais.
como a palavra do Senhor nos diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e ele mais o fará. Nós já entregamos, porque alguns já aceitaram ao Senhor Jesus como Salvador, mas às vezes falta confiar, para que assim o Senhor ele possa operar aquilo pelo qual nós estamos buscando em Deus. E continuando no versículo 2, dizendo: onde está aquele que é nascido, Rei dos Judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Os magos, sábios, a Bíblia diz que os judeus, a Bíblia diz que o Senhor ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram, não receberam. Isso é algo, igreja, que mesmo aqueles magos do Oriente vieram e reconheceram ao Senhor como Salvador, como Rei dos Judeus. Amém. E isso nos mostra que nós precisamos também reconhecer a Ele. Os judeus não creram, eles não imaginavam que Jesus poderia vir da forma que veio, mas nós sabemos que o Senhor, Ele é Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e isso nos traz esse ensinamento, que nós precisamos reconhecer que o Senhor é Rei dos Reis, que Ele é o nosso Salvador, e que não há outro caminho, não há outro semelhante a Ele, não existe. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é aquilo que nós necessitamos, o Senhor é tudo aquilo que pode preencher o ser humano. E nós observamos isso, que em nós, quando sendo inimigos de Deus, há dentro de nós um vazio que muitas das vezes nós procuramos preencher com algo. Quando estávamos nas trevas, porque a treva é a ausência da luz. E quando nós não tínhamos essa luz, que é Cristo, nós estávamos nas trevas e sem essa ausência. E procuramos preencher com algo. Alguns procuram preencher aquele vazio com a bebida, outros com as drogas e outros com muitas outras coisas. Mas aquele vazio nunca vai ser preenchido, porque não é completo, não é perfeito. Mas quando nós preenchemos esse vazio com a presença do Senhor, quando nós deixamos que esse fogo nos consuma, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, não um fogo que venha consumir, como ele diz na sua palavra, que irá consumir aqueles pelo qual o rejeitaram, aqueles que o negaram, mas sim um fogo pelo qual ele consumiu pegou naquela sarça, um fogo que não se consumia, mas um fogo que o Senhor quer nos encher do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus lá em Efésios diz: não vos embriagueis com vinhos, mas vos encheis com o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos ser cheios com aquilo que o mundo tem nos proporcionado, porque nós não devemos amar o mundo, nem aquilo que o mundo tem nos oferecido, mas nós temos que ser cheios da presença do Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor, assim como nós buscamos a prata, assim como nós buscamos o ouro, porque quando nós buscarmos isso, nós iremos entender aquilo de fato, o que o Senhor veio fazer em nossas vidas. E quando nós entendemos isso, o Senhor ele começa a operar em nossas vidas. Isso é algo que tem acontecido diariamente em nossas vidas. Isso é o que o Senhor tem feito diariamente no meio da sua igreja, tem operado e manifestado o seu poder. Amém. Amém, igreja? Amém. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade.